pastor Paulo, como acho que alguns já ouviram lá no grupo, hoje ele teve que avançar no portão de emergência, então por isso que ele não pôde estar aqui hoje. Então, vamos estar falando lá. Amém. Ok, como foi dito aí, realmente não estava no script hoje o pastor não estar presente. Inclusive eu iria pregar na próxima semana, mas correu aí o que o Diogo disse e a gente adiantou o meu sermão que seria na próxima semana para essa semana. Amém? Enfim, boa noite a todos, primeiramente. Que a graça do nosso Deus seja com todos nós nessa noite, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações aqui e me usando nesse momento para falar algo que eu não posso falar, pois não deve ser eu, mas deve ser Ele sempre a falar em nossos corações, amém? Bom, começar trazendo aos irmãos uma frase que eu gostei muito quando li, que me deixou a refletir. Inclusive, é tudo muito interessante como eu fui acabar lendo ela aleatoriamente quando justamente eu estava pensando sobre o título, né, de um que vira e volta eu vou acabando escrevendo assim, anotando algumas coisas sobre uma certa oportunidade que possa vir de trazer alguma mensagem, eu vou anotando. Eu estava há muito tempo já refletindo sobre um assunto e de repente veio essa frase que é do Martinho Lutero e me chamou muita atenção, que diz assim, todo mundo conhece Martinho Lutero, né? Ok, não vou precisar explicar. Você não pode impedir que pássaros voem por cima da sua cabeça, mas com certeza você pode impedir que eles façam um ninho nela. É uma frase interessante que eu fiquei pensando assim, né? Que é uma metáfora, logicamente, mas ao mesmo tempo é aquela metáfora que consegue ser nítida, né? Alguém consegue impedir? Passando ali no meio da rua, alguém consegue impedir de alguma maneira que um pássaro possa passar voando por cima da sua cabeça, seja qual for a altura, seja numa altura média, baixa ou alta? Eu acho que é um pouco até beirando o impossível, não sei, você precisaria de algum artefato bem uma parafernália bem grande, não sei, para conseguir talvez fazer algo do tipo, né? Porque os pássaros estão soltos, livres, pelo menos eles deveriam sempre estar assim, né? E eles têm a liberdade para voar onde quiserem, desde que tenham espaço, mas e de repente alguém já passou pela experiência de chegar perto de um ninho de quero-quero? Alguém já viu um ninho de quero-quero? É um pássaro bem raivoso, vamos dizer assim. Não raivoso, não, coitado. Territorial ali, que ele cuida muito bem do ninho dele. Só que ele geralmente faz ninho em locais meio aleatórios, vamos dizer assim. Já ocorreu uma vez de ser televisionado, porque o Quero-Quero fez um ninho no meio do campo de futebol e o jogo ia iniciar e o Quero-Quero estava atacando todo mundo. E ele é um pássaro que ele vem mesmo quase na sua cabeça e quase que pousa na sua cabeça te atacando para te afastar do ninho dele. Então, às vezes, até de pousar na sua cabeça você não vai conseguir, não sei, impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, se ele quiser. Mas de fazer um ninho, com certeza você consegue impedir um pássaro, né? Alguém aqui, eu vou até pedir para levantar a mão se alguém achar que não é capaz disso, né? Acho que todos nós somos. Mas enfim, o que esse dizer significa? Vamos conversar um pouco sobre algo que eu vou introduzir fazendo umas perguntas, como por exemplo, afinal, o que é liberdade?
O que todos nós temos como entendimento de ser a liberdade? Ela talvez seja uma coisa relativa, né? A liberdade ela pode ser algo como, por exemplo, a primeira coisa talvez que possa vir à cabeça de todas é o direito de ir e vir, né? Você pode ter o seu direito de ir e vir encerrado, né? Você pode, por exemplo, no Brasil e na maioria dos países, né, vamos colocar assim, por qualquer questões simples como que a gente já conhece, né, qualquer crime normal que a gente já conhece, ser preso e seu direito de ir e vir ser encerrado, vamos dizer assim, ali por certo tempo, ou estar preso em algum local, em cárcere, né? Ou, como falamos aqui do pássaro, né? Muitos pássaros por aí sem liberdade, sem o direito de ir e vir, infelizmente. Ok? Mas a liberdade não seria somente nesse quesito, né? Creio que todos devem concordar que a liberdade ela vai permear muitos pontos diferentes. Não sei, talvez a minha liberdade, muitos hoje em dia usam muito o termo liberdade financeira, por exemplo. A pessoa tem ali realmente aquela coisa de que ela realmente consegue fazer as coisas que ela quer com o dinheiro dela e tal, tudo mais, e ela diz que ela tem a liberdade financeira dela, ou tem a liberdade de comer o que quiser, não sei, tem a liberdade, né, de expressão, temos aí, muito famosa, né, a liberdade de expressão. Estamos aqui neste instante exercendo a liberdade de expressão, estar aqui no culto, adorando, falando, algo que está sendo gravado, que é postado nas redes sociais, estamos expressando nossa liberdade de expressão. Então a liberdade ela é relativa em muitos pontos, né? Mas se eu perguntasse agora o que é o livre-arbítrio, todos conseguiriam perfeitamente também responder o que é o livre-arbítrio? Né? Livre-arbítrio muito se fala, né? Na igreja, em muitas questões do que a gente expressa sobre o que temos a escolha de não ou fazer, né? E geralmente se diz que todo mundo tem o livre-arbítrio, certo? É o que todos nós geralmente ouvimos, muitas vezes falamos também. Mas então quero trazer também essa pergunta agora. Será que todos realmente têm o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é: eu posso fazer algo ruim ou algo bom, em determinado momento ali eu sou livre, né, para escolher fazer aquilo. Mas pense comigo, vamos colocar assim: quem está preso? Uma pessoa que, como a gente deu o exemplo aqui, uma pessoa que está presa, sem o seu direito de ir e vir, sua liberdade de transitar pelo mundo está pausada ali, e ele está preso. Ele tem a opção de se libertar ele mesmo? Ele pode simplesmente chegar lá e, não, agora eu sou livre, falar com alguém vai abrir a porta para ele, ele vai sair, vai embora? Ele pode fugir. Fugir não significa que ele será livre. Até se a gente colocasse exemplo mais, né, profundo ali, de algo que hoje em dia, graças a Deus, não temos mais, mas um escravo, por exemplo, ele poderia, por forças próprias, fugir do seu status jurídico de escravo. Havia muita questão de escravos fugidos, né? E às vezes, muitas das vezes, eles eram até marcados. Então, em certos locais onde eles chegavam, certas pessoas reconheciam aquela marca ou algo específico ali que dizia que ele era escravo. E onde ele passasse pelo mundo, acabaria que alguém olharia: não, você é escravo. Pegava e às vezes ia botar de escravo em outro lugar ou então tentar devolver para o dono dele de alguma maneira. Ia lá aguardar alguém vir dizer se viu alguém assim. Então, ele mesmo fugindo, tendo essa tão sonhada liberdade, tentando sair dali pelas forças próprias dele, ele nunca conseguiria sair desse status de quê?
não deixaria de ser um escravo, não deixaria de ser alguém que não tem a liberdade. Embora ele estivesse andando pelo mundo solto ali, ele estaria sempre talvez sendo perseguido, sendo observado. Então, agora em contrapartida, nós que somos aqui pessoas civis, comuns, temos a opção de sermos presos? É só eu ir ali fora cometer qualquer coisa que seja contra a lei, que tecnicamente era para ser preso. Então, poderia-se dizer que quem está livre, ele tem a opção de querer estar preso como? Basta ele fazer aquilo que causa isso. Mas uma pessoa que está presa, ela não pode instantaneamente, dessa mesma maneira, se libertar. Não é mesmo? Então, onde eu quero chegar com isso tudo? Né? Diante disso, voltando para o livre-arbítrio. Quem é que realmente tem o livre-arbítrio? No fim das contas, você percebe que o livre-arbítrio é a opção da pessoa escolher simplesmente fazer uma ação específica, boa ou ruim? Ou é algo mais profundo, como realmente a pessoa ser boa e ser má? A Bíblia ela nos mostra que o livre-arbítrio original ele foi perdido pelo ser humano, né? Que Deus nos criou totalmente livres. Ele nos fez totalmente livres. Mas o ser humano escolheu o erro por conta própria e o que aconteceu? O ser humano se fez escravo do pecado. Pode colocar a passagem ali de João 8, versículo 31 a 36, por favor? E João 8, de 31 ao 36, é quando Jesus estava conversando com algumas pessoas ali na multidão, ensinando várias questões, e alguns ali eram israelitas muito, vamos dizer assim, no linguajar que às vezes a gente fala, muito ferrenho, israelita roxo, né? Que seguiam muito ali à risca as coisas, e eram descendentes de Abraão, e nós fazemos muito bem o que está na lei, e ele chega em certo momento e questiona, né, que vocês são, na verdade, pessoas que não estão livres. Aí eles falam, não, mas a gente está livre sim, a gente está aqui, estamos todo mundo muito bem. E ele diz, né, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Em verdade eu lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E Jesus nos mostra nessa passagem ali, basicamente, algo que está nítido. Que as pessoas, nós seres humanos, muitas vezes não percebemos, né? Muitos estão perdidos em práticas que desagradam a Deus, muitos estão perdidos em certas questões que às vezes podem parecer mínimas, mas na verdade estão ali entrelaçadas no que eles realmente são. E Jesus coloca ali que aquele que tem o pecado em si, ele é escravo disso. Então, se eu posso ser livre e andar para todos os lados aqui e ter o meu direito de ir e vir, mas mesmo assim não ser livre, né? E apenas por quem? Pelo Filho podemos ser livres. Então agora somente o Filho pode nos libertar. E somente quando somos libertos por Ele é que nós voltamos a ter a capacidade de realmente escolher. Como assim? Quem é realmente mau
quem pratica o pecado, quem está ali escravizado por ele, esse escravizado pelo pecado não está tendo a opção de escolher o bem. Só tem o livre-arbítrio, entende isso? Quem foi liberto. Quem é liberto tem a opção de voltar para o mal. Mas quem está no mal não consegue ter, por conta própria, a opção de simplesmente sair daquilo. Ele pode ser uma boa pessoa até em vários quesitos, mas se ele é escravo em um pecado, ele já não é mais livre. Ali naquele pecado, naquela área da vida dele, ele não tem mais o livre-arbítrio. Ele não tem mais a liberdade de escolher o que ele quer, o que ele vai fazer, para onde ele vai, a não ser que aquilo ali que escraviza ele realmente vá de encontro com essa escolha que ele teve. Às vezes ele vai pensar, não, sou uma pessoa realmente que faz o que quer e nem mesmo percebe que todas as escolhas que ele simplesmente pensa que é o que ele quer está sendo guiado por algo no seu coração, por algo que, como eu falei aqui, já o escravizou. Então, somente quando somos libertos realmente que podemos recuperar isso, o livre-arbítrio. Recuperamos o verdadeiro livre-arbítrio. A partir disso, podemos então ter aí alguns pontos, Como eu falei aqui, a liberdade humana, vamos dizer, é relativa, como eu comentei, que somente quem é verdadeiramente livre, ele pode escolher se tornar escravo, e não o contrário. E que o livre-arbítrio está relacionado ao que você é, e não às simples coisas que você faz. O livre-arbítrio, ele não se trata daquelas pequenas decisões que você toma no seu dia a dia, ali, coisas corriqueiras que tomamos decisões de vez em quando, E, não, naquele momento ali, acabei escolhendo assim. Não. A gente percebe que o livre-arbítrio, na verdade, ele está se manifestando quando a gente decide continuar livre ou quando a gente, por alguma razão, acaba decidindo se tornar prisioneiro ou escravo de alguma coisa. Assim como falou aquela frase lá no início que eu mencionei de Martinho Lutero, que é isso que ele quis dizer. Que a todo instante as nossas opções de simplesmente deixar, vamos colocar tem a parábola do semeador, deixar a semente do mal cair no nosso solo, a todo instante ela está ali. Mas os pássaros, a gente não pode impedir que eles voem por nossas cabeças. Essas oportunidades, esses momentos, às vezes não poderão ser impedidos. E às vezes, como mesmo coloquei, nós não vamos conseguir impedir que esses pássaros cheguem bem perto de nós, tentem nos atacar, pousar na nossa cabeça, mandar fazer igual o pombo, O pombo passa às vezes assim, dá aquela... Tem como impedir? Não tem como. Só quem já saiu arrumadinho de casa e teve que voltar por causa disso sabe do que eu estou falando. E aí nós não é uma coisa que a gente pode controlar. Mas todos nós, como eu falei, podemos impedir que esses pássaros façam ninho nas nossas cabeças. Então nós podemos acabar sendo escravos, O ser humano ele pode acabar sendo escravo de muita coisa, como a gente sabe. Pode ser escravo, como eu falei, da sua vida financeira. Ele pode ser escravo dos prazeres, Pode ser escravo do entretenimento, escravo da pornografia, escravo de atenção. Inúmeras coisas às vezes geram nas pessoas uma dependência, não é mesmo? Mas eu poderia dizer nessa noite aqui que talvez uma das armadilhas que o ser humano está mais propenso a ser escravizado é pela insatisfação, que é sobre o que eu quero realmente trazer aos irmãos nessa noite. Que
falar sobre a busca pela insatisfação que o ser humano tem a cada dia. A busca pela insatisfação seria o que eu digo? Né? Quando baseamos a nossa felicidade simplesmente em algo que é estritamente terreno, do mundo, daqui, passageiro, isso sempre vai fazer o quê? Vamos encontrar um limite do que aquilo pode nos satisfazer. Não estamos falando só, como eu falei, sobre dinheiro, sobre prazeres e coisas que a gente já vem sempre na cabeça, né? Não, que o dinheiro não importa, às vezes quanto mais a pessoa é rica, mais ela quer dinheiro. E tudo bem, isso também. Realmente, o dinheiro muitas das vezes nunca vai conseguir preencher totalmente a necessidade de dinheiro que a pessoa tem. Muitas pessoas que são ricas, você às vezes não vai conseguir compreender o porquê que ela a todo instante, não importa o quão rica ela está a todo instante tentando criar algo ainda novo para gerar mais e mais dinheiro. Mesmo que ela consiga gerar dinheiro suficiente que o mundo inteiro não consiga gastar, ela por alguma razão não vai sentir que, ok, parou. Não, ela sempre vai buscar o quê? Alguém com uma empresa, ela vai sempre querer um crescimento maior. A minha empresa agora é uma multinacional, ok. Vamos fazer agora nosso planejamento para ela crescer. Além de multinacional, ela vai alcançar o quê? Multiplanetária? Não vai. Mas a tendência é sempre essa. Entende? O ser humano ele sempre vai buscando mais e mais disso. E nós vemos isso que também, às vezes, até na nossa família, vamos dizer assim, a nossa família, o nosso cônjuge, às vezes, não vai poder suprir o nosso desejo interno por afeto, o nosso desejo interno por amor, muitas das vezes. E muitos relacionamentos, muitas famílias, às vezes, nós vemos que simplesmente vão, aos poucos, esmorecendo e se autodestruindo, porque tem pessoas naquele relacionamento que estão a todo instante tentando realmente suprir totalmente o seu afeto, a sua necessidade por atenção, necessidade por amor em outro ser humano falho. E sabemos o que? Em relação ao dinheiro, Deus pode suprir totalmente nossas necessidades financeiras. Em relação ao amor, né? Deus pode suprir totalmente nossa necessidade por amor, que é, afinal, qual amor maior do que o de Deus? Mas a humanidade corre, vamos dizer, numa esteira sem fim, a todo instante com um desejo insaciável de buscar mais e mais e mais, ou seja, quando ela faz isso, ela faz o quê? Ela simplesmente está buscando a sua própria insatisfação. Simplesmente isso. Porque ele acha que está buscando mais daquilo que o satisfaz. Mas, na verdade, pelo simples fato de ele ainda não se satisfazer com o que já tem, ele está buscando mais insatisfação para si mesmo. A natureza da carne nos faz desejar sempre mais do que já possuímos. Aquele que se entrega a essa natureza simplesmente vai acabar caindo nesse ciclo vicioso. Mas vemos muitas vezes, né? Muitos devem poder ter um exemplo disso em mente, que diversas coisas que nos satisfaziam em nossos tempos passados, antigamente, coisas que às vezes eram nosso sonho adquirir, era nosso sonho ter, alcançar. Hoje a gente às vezes percebe que já alcançou, já tem, e hoje em dia já não é mais o suficiente para a gente. Aquilo que às vezes, tempos atrás, a gente olhava e pensava que eu nunca vou alcançar isso, nossa, demora tanto para chegar lá, e daí quando chega você nem percebeu que já chegou, e daí já chegou e você quer um pouco ir um pouco mais além. Não é um pecado que eu estou dizendo, nós queremos sempre crescer e evoluir na nossa vida, seguir em frente, né? Alcançar realmente coisas boas para nós. O problema está realmente, como estou dizendo, que no grande desejo. Mas aí vem uma pergunta que eu teria, né?
a grande pergunta que fica é: por que que Deus nos criou, então, com esse vazio tão grande? Por que que o Deus, Pai, muitas vezes as pessoas vão, chegar a esse ponto, começam a culpar a Deus, né? Mas se Deus que me criou com este sonho no meu coração, às vezes a pessoa vai colocar que Deus colocou um sonho nela de alcançar algo que ela vai viver a vida inteira atrás daquilo. Vai investir sua vida toda para alcançar algo que ela jura que é o melhor para ela. Que ela jura que realmente vai ser bom, vai ser algo que vai dar o melhor para a família dela, não sei, vai ser algo que vai poder mostrar para as pessoas ao redor, vai ser algo que talvez vai realmente suprir aquele desejo que ele tem, mas vai apenas ficar correndo, correndo e correndo para sempre. E daí vai talvez colocar, não, Deus que colocou isso, mas por quê? Por que ele nos fez assim? Não é que Deus seja culpado, mas realmente essa pergunta não está errada, de perguntar por que que Deus nos fez com um desejo tão imenso a todo instante, fez o ser humano com essa insatisfação pelas coisas que a gente vai, naturalmente a natureza humana vai desejando mais e mais e mais. Temos uma resposta em Eclesiastes 3:11. Que nos fala basicamente de maneira simples, né? O sábio Salomão, ele foi uma das pessoas que percebeu plenamente sobre o que eu estou falando. Ele diz, se você ler todo o livro de Eclesiastes, nossa, eu fiquei realmente um pouco atônito ali depois que eu terminei ali, quando que eu entrei ali no sentimento dele, sabe? De entender que ele realmente foi uma pessoa que teve tudo o que ele quis. Ele mesmo fala no livro: não neguei a mim nada que os meus olhos desejaram. Ele diz isso. E percebi que tudo foi vaidade. Ele é uma pessoa que você pode olhar ali e ter logo o exemplo. Tudo que ele pôde imaginar ter de dinheiro, comida, de palácios, cidades, exércitos, mulheres, prazeres inimagináveis que ele poderia tentar alcançar como o reino mais bem-sucedido do mundo. Ele foi atrás e não negou a si mesmo. E no fim de sua carreira ali, colocou que nada disso pôde preencher. Nada disso pôde realmente satisfazer ele. Foi tudo o quê? Vaidade. Aflição de espírito. E diz assim Eclesiastes 3:11: ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Parece que ele fala isso como uma tentativa de indagação a Deus, praticamente, quase como se fosse uma pergunta: por que Deus? O Senhor colocou a eternidade no coração do homem sem que ele fosse capaz de entender, compreender essa grandeza. E essa é a resposta simples que eu falei do porquê que o ser humano naturalmente, de acordo com a carne dele, sempre deseja mais e mais e mais. É porque nós fomos criados para sermos eternos. Simples assim. O ser humano, ele não foi criado para simplesmente se desfazer ao vento como é agora. Ele foi criado como um plano eterno. Ele foi criado para o quê? Para estar sempre ali com Deus. A nossa alma foi desenhada para a eternidade. Então a nossa insatisfação terrena vai desejar algo novo, maior, infinitamente, porque o que pode preencher a nossa necessidade por algo eterno? Não tem nada que possa preencher um vazio que é eterno, além do que algo que é eterno. Não existe possibilidade de conseguirmos substituir de alguma maneira isso.
Nada temporal pode preencher isso. Nada que tenha um fim, um limite, pode preencher isso. E por isso que quando alcançamos a liberdade no Filho de Deus, a liberdade em Jesus, é aí que começamos a conseguir realmente nos sentir plenos. E quando nós começarmos a duvidar de algo ali, pensando que algo está em falta, podemos olhar e pedir a Deus, perguntar a Deus, conversar com Deus e falar com Ele e Ele simplesmente suprir isso da maneira dele, da vontade dele. Ele consegue suprir plenamente todo desejo que o ser humano possa ter. E suprir o desejo do ser humano não significa dar a ele o que ele está desejando. Não é mesmo? Suprir significa realmente fazer com que você ou perceba que não tem necessidade daquilo, ou realmente, dependendo do que for, Deus vai abençoar, Deus vai te trazer, mas vai te trazer de uma maneira que realmente você vai conseguir contemplar de forma completa aquilo, que de outras maneiras você não ia conseguir entender. Quando você tem, talvez agora, eu vou usar o dinheiro, que é o exemplo mais fácil da gente colocar isso, né? Se você tem ali uma empresa ou alguma coisa ali, um trabalho, se você busca dinheiro, busca uma situação financeira melhor às vezes, você quando coloca isso debaixo da mão de Deus, quando você alcança certos patamares, você percebe ali que a bênção de Deus está sobre você, que Deus está suprindo suas necessidades, não está deixando nada faltar, ou até mais além disso, você consegue fazer algo ainda a mais, você consegue realizar certos feitos com a sua situação, e você consegue se sentir bem com isso, porque você se sente abençoado por Ele. Você não vai se sentir abençoado pelo dinheiro, abençoado pela sua situação financeira, porque quando você se sente abençoado pelo dinheiro, você vai o quê? Desejar mais do dinheiro. Mas se você se sente abençoado por Deus, você vai querer mais de Deus e vejam só, você tem mais de Deus. Não importa o quanto você vai conseguir desejar e desejar e desejar mais e mais e mais de Deus, Ele é capaz de suprir todo esse desejo que você possa ter por Ele. E é aí que tem o grande ponto. O ser humano decidiu recusar uma dádiva eterna de Deus lá no princípio, não é mesmo? O que ele fez? Ele quis descobrir por conta própria o que tinha depois da cerca do jardim. Né? Olhou lá, não, que é legal, mas quis saber o que existia além daquele jardim, lá no Éden. Desde então a gente tenta preencher esse espaço com o que é finito. Mas, como falamos aqui, só em Deus podemos ser preenchidos infinitamente por toda a eternidade. Preenchidos com amor, preenchidos com esperança, com paz, com alegria, preenchidos com prazer verdadeiro, um prazer duradouro, um prazer que não é em algo de momento. Quando você deposita verdadeiramente tudo isso em Deus, você não vai mais estar dependendo de prazeres de momentos para sentir alegria, para sentir felicidade, para se sentir completo, para se sentir uma pessoa realizada, porque Deus está a todo instante contigo. Ele é onipresente, está em todos os locais com você. Você vai aos poucos ir percebendo que realmente Deus pode estar a todo instante trazendo prazer e satisfação nele, em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que você tem uma dificuldade, mesmo às vezes passando por uma fase ruim, você vai estar ali percebendo que você não está passando por uma fase ruim sozinho, porque fases ruins e coisas que não podemos controlar sempre vão acontecer, mas a pior coisa que pode acontecer talvez conosco é passar por algo ruim sozinhos, ou passar por algo ruim simplesmente sem ter esperança.
E se passamos por uma fase ruim tendo Deus ao nosso lado, então só estamos passando por uma fase, realmente. Porque se você deposita sua confiança nele, você não vai temer. Se você não teme, você vai ver com outros olhos muitas coisas na sua vida. Então nós dependemos única e exclusivamente de Deus para ter o quê? Satisfação plena. Mas agora vem a pergunta. Aí eu estava falando sobre liberdade no início de tudo. Mas espera aí, você não falou que livre-arbítrio, né, para a pessoa que, né, é liberta? Aí agora você está dizendo que você precisa depender totalmente de Deus, então eu não sou livre? Né? Se nos tornamos totalmente dependentes de Deus, a gente continua sendo livre? A questão toda é que a autossuficiência humana ela não existe. Não importa para que lado você corra, como você tente alcançá-la, não importa o quanto você se esforce e alcance o mundo inteiro, a sua autossuficiência nunca vai existir de verdade. Porque isso seria apenas uma maneira de você dizer que você é escravo do seu próprio ego, de dizer que eu consigo ser autossuficiente. Porque se você alcança a autossuficiência, talvez de acordo com o que a gente estava falando aqui mesmo, né? Com o seu dinheiro, entendeu? Você não é autossuficiente, você depende do seu dinheiro. Isso não é ser autossuficiente. Ah, eu tenho tudo que eu preciso aqui de amor e de, não sei, prazeres e seja lá o que for. Então, não preciso de outras coisas, não preciso de nada, eu consigo me suprir totalmente. Não, você está sendo suprido por um monte de coisa. Tenho tudo o que desejo, sou autossuficiente. Você é a pessoa mais dependente que existe. Quanto mais você acha que tem autossuficiência por pensar que não necessita de nada, mais você vai poder compreender realmente que, na verdade, você só está dependendo de mais e mais coisas. Então, por que não só depender de Deus? Por que não simplesmente só depender daquele que é o único eterno, que é o único que pode tudo, o único onipotente, o único onisciente? Se você vai depender de algo, se você vai ser entregue a algo ou a alguém com a sua vida, com a sua alma, por que não aquele que é eterno? Tem uma música de uma banda internacional evangélica que fala assim, né, que se ele pode segurar as estrelas no lugar, ele pode segurar o meu coração também. Eu acho muito bonito, realmente. Eu ouvi, eu fiquei realmente maravilhado assim, caramba. Quando você pensa assim, todo o universo e tudo, por que não? Aquele que segura todo o universo no lugar, aquele que segura as estrelas no lugar, porque este não poderia segurar o meu pequeno e pobre coração no lugar também, num lugar de paz, num lugar de tranquilidade, num lugar de plenitude. Então, como eu estava dizendo, autossuficiência basicamente seria você ser escravo de uma mentira que você conta a si mesmo, pois ninguém pode ser autossuficiente no mundo. Então, o mundo nos oferece a todo instante o quê? Gotas passageiras de dopamina a todo instante. Hoje em dia, cada dia mais, quanto mais a era evolui, a dopamina está aí, ó, sendo injetada na nossa mente a todo instante, a todo instante, a todo instante. Aquele negócio que às vezes ter pessoas que, se elas não abrirem uma rede social uma vez no dia, pelo menos, talvez ela fica nervosa já, entra já num estado estranho ali. Ou se ela não conseguir, não sei, vemos hoje em dia muitas
crianças, adolescentes, né? A nova geração, a cada dia mais, às vezes, descontrolada, porque se ela não consegue ter aquilo que ela quer, às vezes, se não vai conseguir ali um joguinho, não sei. Não estou falando nem de birra de criança, de neném, entendeu? Mas de adolescentes mesmo, já jovens, pessoas já com a mente formada, que a gente vê ali totalmente desorientadas, pessoas que a gente vê totalmente perdidas em o quê? O fruto do Espírito, talvez. Eu geralmente falo muito que eu acho que é o fruto do Espírito mais importante, né? Vamos lá, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aí o último, é domínio próprio. Olha assim, caramba, ficou até por último ali. Que eu acho que um dos frutos do Espírito mais difíceis, talvez, de alcançar, entendeu? Pessoas sem nenhum domínio próprio. Cada dia mais, cada vez mais, vemos mais e mais disso. Uma geração que cresce sem domínio próprio, o que vai acontecer? Ela vai ser dominada por tudo ao seu redor. Não estou falando sobre guerra, nem nada do tipo, não. Uma geração sem domínio próprio vai ser dominada por outros países. Não. Uma geração sem domínio próprio, ela simplesmente vai ser dominada pela sua própria vida. Ela vai ser ali exatamente o que estamos conversando hoje aqui. Escravo dos seus próprios prazeres, escravo dos seus próprios desejos. E o que é que há em nossa vida que às vezes ainda possa estar nos escravizando? O que é que há em nossa vida às vezes que pode estar ainda nos fazendo ter essa necessidadezinha ali de dopamina, como eu falei, aquilo que não pode faltar, senão o meu dia termina mal. Aquilo ali às vezes que pode parecer pequeno, mas se a gente não cuidar realmente, aquilo ali vai fazer um ninho. Por enquanto, só está passando pela nossa cabeça, mas que nós cuidemos para que esses pássaros apenas passem pelas nossas cabeças, passem voando e continuem seu rumo. O que é que há, às vezes, em nossa vida, até como cristão, que está ali a todo instante sobrevoando, tentando nos tirar do rumo, nos tirar, às vezes, a paciência, nos tirar a alegria em Deus, nos tirar a nossa paz? Quantas coisas tiram nossa paz? Meu Deus! Mas se temos plenitude eterna em Deus, por que essas coisas tiram nossa paz, não é mesmo? Tudo bem, existem instantes, momentos passageiros. O que precisa ser passageiro na nossa vida não é o nosso prazer. O que precisa ser passageiro é justamente o desprazer. Mas na maioria das vezes, as pessoas tendem a inverter isso. Se a gente realmente coloca ali no certo, eu gostei muito de uma coisa que o nosso pastor falou uma vez aqui, que muitas pessoas estão se esforçando tanto e não conseguem alcançar uma vida plena com Deus, porque elas estão muito preocupadas em não fazer o que é errado, quando deveriam estar preocupadas em só fazer o que é o certo. E eu olhei assim, caramba, não sei se ele leu em algum lugar, mas para mim foi bem filósofo. Enfim, é realmente isso. Muitas coisas às vezes vão tirar nossa paz porque a gente está ali preocupado em não fazer aquilo ali que é ruim. A gente está preocupado às vezes em tentar terminar aquela situação ruim, em cancelar aquela coisa que está tirando a minha alegria, quando na verdade eu poderia simplesmente me focar naquilo que na verdade me traz alegria. Quando eu posso realmente focar naquilo que realmente vai me trazer prazer e vai me trazer paz. E todas as coisas que eu posso falar aqui, né? Aquilo que vai me trazer isso, me trazer aquilo, me trazer isso, me trazer isso. Todas essas coisas são uma coisa só, que é o que eu falei aqui, né? É Deus. Então não é tão difícil, não precisa focar em diversas coisas. Não, só precisa focar em Deus. Focar
na salvação que temos em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez por nós, o amor tão grande que Ele nos mostrou, quando você começa a pensar em todas as características, todos os adjetivos, todos os elogios que você pode fazer a Deus, você vai percebendo ali várias e várias coisas. Por que, irmãos, que eu digo isso? Porque Deus não te libertou para você passar a vida inteira tentando vencer o pecado. Não foi para isso que Ele nos chamou. Em nenhum momento Ele realmente chegou lá e falou: agora vocês são livres e vivam uma vida onde vocês vão a todo instante tentar não cair. Não sei. Não, Ele diz para a gente cuidar para que não caiamos. Mas Ele não nos libertou para nós sermos talvez escravos da tentativa, escravos de algo que vai ser um esforço doloroso, uma coisa que vai tentar sempre negar os seus desejos, os seus prazeres. Eu estou a todo instante tentando me obrigar a ser alguém melhor e melhor. Eu estou a todo instante tentando ser um crente mais importante. Eu estou a todo instante tentando, de alguma forma, aparecer, mostrar para todo mundo que eu sou diferentão, eu sou tal. Eu estou a todo instante tentando, de todas as maneiras aqui, vencer isso e vencer aquilo. E o que isso gera? Apenas frustração, às vezes atrás de frustração. Quando você pode focar em quê? Em entender o que é o prazer de viver em Deus. O que é verdadeiramente a plenitude com Deus. Quando você realmente foca em se aprofundar mais em Deus, se você usava certo tempo para fazer algo ruim, você vai passar a usar aquele tempo para algo bom. Automaticamente você vai naturalmente conseguir tirar aquilo de você. Por quê? Como que o pássaro vai fazer ninho na sua cabeça? Se você ficar ali parado, né? Vamos supor que um pássaro queira muito fazer um ninho na tua cabeça. Um pássaro enlouqueceu e ele quer fazer um ninho na sua cabeça. Como que você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça? Sem simplesmente, né, matar ele ou fazer alguma coisa assim. Se você ficar ali parado tentando tirar ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, né? Aí não, sai. Aí ele volta. Sai dali. Pronto. Se você ficar parado tentando não errar, a tendência de algo acontecer errado é maior do que se você simplesmente sair daquela posição na sua vida e começar a tomar um posicionamento correto, um posicionamento bom, um posicionamento que vai te trazer resultado. Focar em realmente alcançar. Focar nosso pastor também fala, né? Focar no objetivo. E não em um vício em bater a meta. Não, foque no resultado, foque no seu objetivo e vá em direção a ele. Porque se você simplesmente, né, como eu falei, vive a sua vida tentando vencer o pecado, isso também é insatisfação. É uma maneira simplesmente de insatisfação. E Ele nos libertou para que fôssemos finalmente capazes de encontrar nele essa plenitude que o ser humano abandonou um dia. E que possamos, então, compreender. Você possa nessa noite estar refletindo no seu coração. Se há algo, fale com Deus, né? Não precisa refletir sozinho, não. Quando ele fala, mas que você possa estar refletindo, a pessoa começa a ficar tentando pensar. Pô, será que eu amo? Será que eu... Não, quando eu falo reflita agora no seu coração, é você conversar com Deus. Vai ser muito mais fácil você pedir: Deus, me mostra, entendeu? Fala comigo, me dá um sonho, me cutuca, faz uma irmãzinha passar do meu lado no meio da rua e falar alguma coisa, ou me faz sentir. Santo Espírito de Deus nos faça sentir, entender, compreender. Cada um às vezes vai receber
a revelação de Deus de uma maneira diferente. Temos muitas maneiras, mas o Santo Espírito de Deus sempre vai estar tentando falar conosco de alguma maneira. A diferença é como que cada um está sensível a ouvir. E Deus já sabe disso. Deus sabe como que é a sua sensibilidade. Então, por isso que Ele já vai usar aquilo que realmente você vai poder compreender. Mas o Santo Espírito de Deus, ele é capaz de nos revelar até aquilo que nós mesmos não compreendemos. Aquilo que nós mesmos não conhecemos sobre nós. Porque Ele nos criou. Se Ele nos criou, Ele nos conhece. Não é você que vive a sua vida que se conhece mais do que todo mundo. Não, é Ele que te criou, que te conhece melhor do que você mesmo. Amém? Então que nessa noite este mesmo Espírito possa estar completando em nossos corações aquilo que eu não fui capaz de dizer e que consigamos entender, irmãos, que verdadeiramente Ele quer algo tremendo, Ele quer algo incrível para cada um de nós. Ele quer oferecer a cada um de nós uma vida realmente boa, uma vida agradável, uma vida com alegria, uma vida que temos realmente, como eu disse aqui, prazer verdadeiro. Nunca duvidem disso. Amém? Vamos orar. Senhor Pai eterno, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por cada um que esteve aqui presente. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, o nosso coração, cada música tocada aqui nessa noite, cada momento que o Senhor pôde estar aqui recebendo essa adoração, pôde estar aqui também tocando em cada um de nós. Somos muito gratos a Ti por Tua presença, por simplesmente Tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa estar continuando conosco em nosso dia a dia, acompanhando cada um aqui, Pai, acompanhando cada um daqueles também que não puderam estar aqui presentes. Sabemos de cada uma das suas dificuldades, sabemos de cada um, alguns não estão por motivos específicos, Deus, e Tu sabes dos motivos de todos os outros que não podemos saber. Mas que o Senhor, Deus, esteja nesse momento falando aos seus corações também, que o seu Santo Espírito possa estar tocando, Deus, revelando coisas sobre nós mesmos, Pai, que apenas conseguimos compreender em Ti, meu Deus. Que o Senhor possa estar fazendo com que possamos ter nossos corações constrangidos por esse Santo Espírito, Deus. Que o Senhor possa estar realmente fazendo com que estejamos contritos diante de Ti, com que estejamos realmente abalados, talvez com aquilo que não percebemos, aquilo que ainda precisamos entregar a Ti, aquilo que ainda não somos capazes de fazer em Teu nome, aquilo que ainda talvez possa estar nos prendendo de alguma maneira, Deus, que possamos estar percebendo mais detalhes sobre nós mesmos que vão nos aproximar do Senhor, possamos estar compreendendo coisas que realmente estejam nos trazendo para perto de Ti, de maneira que o Senhor possa se agradar de nós, se agradar de nossas atitudes, se agradar de nosso esforço de maneira correta, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, realmente não deixando nenhum dos seus filhos cair em nenhum ciclo de insatisfação, em nenhum ciclo de prazer momentâneo, em nenhum ciclo de enganação, achando que pode ser melhor de alguma outra maneira que seja longe de Ti, achando que pode ser melhor de alguma outra maneira que não seja através daquilo que o Senhor oferece. Que possamos, Deus, sempre entender se o Senhor está falando aos nossos corações verdadeiramente. Nos dê discernimento, meu Pai, nos dê entendimento, Pai. O Senhor diz na sua palavra que podemos pedir sabedoria
sem medidas, e o Senhor vai nos dar se nós pedirmos. Então, que o Senhor derrame a tua sabedoria sobre os seus filhos, meu Deus. Nessa noite, o Senhor possa estar fazendo com que possamos estar nos sentindo um pouco diferentes, ao menos. Possamos entender de alguma maneira, Deus, o que é a tua vontade, o que é o teu caminho, o que é a tua direção. Possamos entender quando o Senhor está nos guiando. Não necessitamos entender o destino, meu Deus, mas precisamos entender quando o Senhor estiver nos dando, Deus, o norte, o sul. Que possamos, Pai, ouvir a tua voz verdadeiramente e nos agarrar, Deus, a isso. Que o Senhor nos dê fome, mais sede de Ti. Possamos a cada dia desejar mais e mais de Ti, meu Deus, pois sabemos que se desejarmos mais e mais de Ti, meu Deus, o Senhor vai poder nos dar mais do que desejamos, meu Pai. Que nessa noite o Senhor preencha os corações aqui presentes, meu Deus, é o que eu lhe peço. Te agradeço em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém? Vamos aos nossos avisos.